Olá a todos vocês que sintonizam a Rádio Band News Difusora. A gente segue aqui com a nossa série de entrevistas especiais com os professores do Barezão. Hoje a gente está com o técnico Marcos Alexandre, esse ano de 2023, à frente do Parintins, que é o caçula aí do Campeonato Amazonense, né? O time mais novo com recém-fundação. Seja muito bem-vindo, professor Marcos. Obrigado por nos atender. Que isso, Maurício, é um prazer imenso estar falando com vocês. Também quero agradecer as boas-vindas aí, né, por essa estreia no Campeonato Amazonense. Eu estou debutando, então fico muito feliz de estar fazendo parte desse campeonato. Professor, a gente conversou aí com uma série de técnicos, principalmente os importados, né, que a gente fala que são os de fora, que estão chegando aqui no Campeonato Amazonense, e todo mundo tem falado sobre esse crescimento exponencial do Campeonato Amazonense comparado a outros estaduais do país. Queria começar perguntando como é que o senhor vê e enxerga a competição aqui regional, e já está prestes a começar, né? Nesse fim de semana, o Parintins já tem um grande desafio, que é enfrentar o atual campeão, Manaus. Então, o que me moveu e que me trouxe até aqui, né, aceitar a proposta do Parintins, além do projeto, foi o crescimento desse campeonato amazonense, né? Então, é um campeonato que, como você mesmo disse, está crescendo muito nesses últimos anos, e o Parintins abriu a oportunidade de estar aqui. Para mim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse campeonato, desse projeto, todo esse processo de crescimento do futebol amazonense. Certo, professor. E o senhor pode começar também se apresentando um pouco para o torcedor que não lhe conhece, né, mas que pode ficar por dentro aí, dependendo dos resultados, e também atrair uma atenção maior durante o campeonato. Então, meu nome é Marcos Alexandre, né? Como eu sou conhecido no futebol, eu trabalhei na base do Vasco durante 20 anos, né? Revelei muitos atletas hoje que figuram aí nos campeonatos internacionais, seleção brasileira, e muitos atletas hoje jogando nos campeonatos nacionais, na primeira, segunda, terceira divisão. Então, o meu último trabalho foi no Goiânia, jogando a série de acesso. Nós conseguimos fazer com que o Goiânia, depois de alguns anos longe da primeira divisão do futebol goiano, retornasse. E aí foi me apresentado o projeto do Parintins, e eu estou aqui tentando criar uma identidade no Parintins. O Parintins, como você bem disse anteriormente, é um clube novo, né? O clube tem 1 ano de existência, já conseguiu essa vaga na elite do futebol amazonense, e hoje busca uma identidade. E eu vim colaborar e fazer esse crescimento dessa identidade do Parintins. E com essa identidade do Parintins já à vista, né, professor, eu queria saber como é que o Parintins pretende, né, no Campeonato Amazonense. É um clube que vai disputar a classificação, pode até disputar o título. Claro que todo mundo entra para vencer, né, mas todo mundo tem ali o seu objetivo real e claro sobre o desempenho do time numa competição. Então, o Parintins, ele tem o primeiro objetivo, né, que eu acho que é o principal, se manter nessa elite do futebol amazonense. E a partir daí, quando conquistado esse objetivo principal, a gente vai galgando outros objetivos secundários, né, que, como todos os outros clubes vão disputar, tentar chegar na fase do mata-mata, e aí tentar ir mais longe, se possível conseguir uma vaga nas competições nacionais para o ano de 2024. Professor, agora falando sobre esse duelo, já nesse fim de semana, o Parintins enfrenta o Manaus, o atual campeão, que tem uma grande hegemonia, né? Inclusive está na Série C. É um dos times favoritos, né? Como é que o senhor tem avaliado o seu primeiro adversário e também os outros rivais da chave pelo estadual? Na verdade, desde que nós fomos convidados, a gente sabia que o Manaus seria o time que faríamos essa estreia. Então, e também não é nada assim absurdo, né? Um clube que vem de um acesso, ele enfrenta sempre
principal equipe da competição. Então, para a gente, foi encarado com normalidade. É lógico que existe um respeito muito grande, a gente sabe da força do Manaus no estado, mas o Parintins, ele tem que, como eu te falei anteriormente, ele está criando essa identidade e não pode também simplesmente entrar em campo só para figurar um resultado. Ele vai jogar o jogo e, através do que for construído dentro da partida, a gente vai observar se tem condição de sair com um ponto ou sair derrotado, ou quem sabe até uma vitória. Professor, agora falando sobre a qualidade do elenco que o senhor tem nas mãos, o senhor pode falar um pouco mais sobre essas informações do Parintins? Quantos atletas o senhor tem? É um time mais ofensivo, que prioriza mais a ofensividade, a defensividade? É um time que se impõe no jogo? O senhor pode falar um pouco sobre as características que o torcedor do Parintins pode esperar? Olha, eu costumo dizer, né, que todo time ele é reativo e propositivo. Esse é o futebol moderno. Quando você tem a bola, você tem que propor o jogo. Quando você não tem a bola, você tem que saber se defender. E isso é o futebol moderno. Os grandes treinadores do mundo hoje chamam de time híbrido, né? O Klopp, o Guardiola, eles colocam muito isso em seus livros, né? E eles dizem mesmo que é um time híbrido. Quando você tem a bola, você tem que saber jogar com ela. Quando você não tem que saber se defender da melhor maneira possível. Então, o Parintins, ele está muito nessa batida, entendeu? É um time que, quando tiver a bola, vai saber propor o jogo, mas quando tiver sem, também vai saber se defender. Tá certo, professor. Agora, voltando para o início da sua apresentação, o senhor disse que teve passagens aí pelo futebol de base do Vasco, né? Também teve passagem pelo Campeonato Carioca, né? Nas divisões Sim. de acesso. Queria saber como é que o senhor avalia, né, as competições do maior campeonato do país, né? Falando em estadual, né? Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista ali se equivalem. Mas queria saber como é que o senhor avalia, também trazendo, né, o seu estilo de jogo, a sua filosofia nessas competições e trazendo para cá, para o Amazonas. Olha, o futebol carioca e o futebol paulista é um futebol muito competitivo, tem as suas diferenças, né? O jogo paulista é um jogo muito, muito disputado, o carioca é um jogo mais charmoso, apesar de hoje já mudou um pouco isso, mas aí os jogadores cariocas, eles são jogadores extremamente habilidosos, né? E jogam um futebol um pouco mais cadenciado. Já o paulista é um futebol muito mais intenso, muito mais rápido, né? Então, a gente vai ter que adaptar um pouco, porque o que eu percebo no futebol amazonense, que tem muitos jogadores do Nordeste. Os jogadores do Nordeste são muito rápidos. E esse ano tem muito treinador do sul do país, né? Então trouxeram muitos jogadores do sul, jogadores mais fortes, mais viris. Então eu acho que vai ser um campeonato bem interessante para a gente observar essa mescla toda. Tá certo, professor. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Eu agradeço pela sua disponibilidade em nos atender e uma boa sorte para o Parintins no Campeonato Amazonense de 2023. Maurício, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar batendo esse papo com vocês e eu quero agradecer a forma que a imprensa amazonense me recebeu aqui, né? Então, fico muito feliz de estar fazendo parte de todo esse processo do campeonato aí, desse crescimento do Campeonato Amazonense.